Poupando ao espectador a narração dos acontecimentos principais da vida de André Soares, limito-me dizer que no dia 18 de março de 1871 achava-se o nosso herói no Rio de Janeiro, na situação que passo a descrever. André Soares contava 27 anos, gozava de um emprego que lhe dava 120 mil réis por mês e estava nele havia já 5 anos, tendo o natural desejo de subir a outro que lhe desse pelo menos 200 mil réis. A verdade, porém, é que apenas tinha 120 e que, apesar de não ter família e morar numa hospedaria barata, chamava André Soares contra o destino ou pedia a todos os santos do céu que lhe aumentassem o ordenado. Apenas meter o empenho para o emprego, entrou a fazer 1000 castelos no ar e a fantasiar coisas espantosas. Não lhe chegava de certo o dinheiro, os míseros 200 mil réis, numa cidade em que tudo, diz o príncipe Alexis numa carta que acabo de ler, é mais caro do que nos Estados Unidos e na Havana. Mas, a um sonhador como André Soares, nada é obstáculo. Ele sonhava com passeios de carros, teatros, bons charutos, luvas de peliça, além das despesas usuais, e para tanto não é de crer que dessem os 200 mil réis. Sonhava e bastava o sonho para o fazer feliz. Assim, pois, meu caro senhor André Soares, sinto não ter podido servi-lo como desejava e devia. Tenha paciência e mais tarde. Porém, nem André Soares nem nenhuma outra pessoa leu nunca o resto da carta. O que se sabe é que passou algum tempo calado e pasmado. Haverá no mundo mais desgraça do que a minha? Há empregos graúdos para tanta gente, só não para um mísero que tem lutado com a sorte durante longos anos. Posso eu viver mais sobre essa terra? A esperança de levantar dessa abjeção? Calou-se 2 minutos. Não, não há. Estou decidido. Acabemos de uma vez com essa vida de tribulações. Não quero mais arrastar tanta miséria até os 80 anos. E dizendo isso, o nosso André Soares meditou no gênero de morte que devia escolher. Escolheu afogar-se. Tinha um cartão de barca na algibeira. Dirigiu-se para a ponte das barcas de Niterói. Aproximou-se a barca, entraram os passageiros e com eles André Soares, que foi sentar-se primeiro num dos bancos interiores, à espera que a barca chegasse ao meio da baia. Então procuraria a popa ou a proa e atirar-se-ia ao mar. A barca seguiu o caminho. Os passageiros conhecidos conversavam, os desconhecidos aborreciam-se. E neste número incluo André Soares e uma moça que lhe ficava a 2 palmos de distância no mesmo barco. Não se podia ver se era bonita, porque trazia um espesso véu sobre o rosto, mas o que se podia sentir era um olhar literalmente de fogo. A moça de véu olhava para o chão, para o mar, para o teto e nunca para ninguém. Trajava essa desconhecida um vestido de seda escura, que lhe ficava muito elegante no corpo. Tinha as luvas de peliça de cor igual à do vestido, e da mesma cor calçava uma botina, aliás, duas, que lhe ficavam a matar. André Soares estava na antessala da morte. Nem por isso deixou de sustentar o olhar da moça, dividindo a sua atenção entre o seu rosto e o seu pé. Aqueles minutos em que ainda respirava, aproveitava-os ele na contemplação da moça, e tanto os aproveitou que, quando deu acordo de si, chegara a barca a São Domingos. André Soares fez um gesto de desrespeito, mas não teve tempo de resolver alguma coisa, porque a moça levantou-se para sair lançando-lhe um último olhar, e ele maquinalmente deixou-se ir atrás dela e saiu da barca. Estava adiado o suicídio, ao menos por algumas horas, porque o nosso André Soares, quando reparou que ainda não se tinha matado, murmurou essas palavras consigo.
Na volta. E foi seguido atrás da bela desconhecida. André Soares achou-a fascinadora, quando na ponte uma rajada de vento levantou um pouco o véu da moça. Quando a desconhecida entrou em casa, André Soares estava definitivamente resolvido a tentar a aventura e adiar para tempos melhores o suicídio. Logo nesse dia, voltou o nosso herói para casa tão contente como se houvera tirado a sorte grande. Não lhe tendo dito a desconhecida onde morava, André Soares adivinhasse que era justamente na casa da Rua dos Inválidos onde a vira entrar. Depois de esperar um razoável tempo a ver se a bela dama aparecia à janela, André dirigiu os passos a uma padaria que ficava perto e fez as interrogações precisas a um caixeiro que ali encontrou. Veio a saber que a moça era viúva, que se chamava Cláudia, que vivia com um irmão empregado em Niterói, onde tinha alguns parentes. Além dessas notícias, soube ainda André Soares que a moça possuía toda a riqueza do defunto marido. É um bom princípio para quem casar com ela. Dê certo. Não é muito, mas é um bom princípio. Que haja algum farejador. Nenhum. Admira. Há muita gente que passa e olha, mas não se importa com ninguém. André Soares estava mais contente do que se lhe viessem trazer o decreto da nomeação malograda. Tinha a moça todas as condições que ele podia exigir naquelas circunstâncias. Sobretudo, achava-se ele livre de concorrentes, se fosse 3 meses antes. 3 meses antes, andou aqui um moço, que não era muito aceito, mas desapareceu. André Soares saiu dali contentíssimo. Foi um anjo que o céu me enviou para me salvar da morte e ao mesmo tempo me trazer a felicidade. E digam que lá não há providências, ou sorte, ou o que quer que seja que vele pelos homens. A pequena é uma formosura, e o pé, o mais gentil que eu já tenho visto. Que pé! Não é um pé, é um milagre. E os olhos, e o andar. Logo de tarde, o namorado deu o seu passeio pela Rua dos Inválidos. Tão embebido em olhar para a janela onde estava a moça que não reparou no caixeiro da padaria, que se arrimara à porta para assistir ao romance. Era claro que a viúva Cláudia gostava do rapaz. Trocou com ele um longo e expressivo olhar. Dignou-se responder com um sorriso ao sorriso que André Soares lhe enviou. Quando ele de todo desapareceu, Cláudia entrou para dentro e foi tocar piano. Escolheu uma melodia triste que parecia dizer com sua alma. Voltando daí a pouco, André Soares, e ouvindo-a tocar coisas tão melancólicas, sentiu acordar-lhe dentro da alma de um som poético da sua adolescência, e logo nessa noite escreveu uma poesia tão triste que não trazia um verso certo. A primeira vez que se falaram, os dois foi visível para o Sr. Justino Magalhães, irmão de Cláudia, que eles se amavam. Justino Magalhães tinha um programa na vida: agradar aos pretendentes da irmã, a fim de ter casa e mesa sem despender R$1. Fiel a essas ideias, tratou de captar a boa vontade de André Soares, que por sua parte atirou-se de corpo e alma aos braços do futuro cunhado. Cláudia era ainda mais bela de perto que de longe. A moça era, sobretudo, de uma meiguice incomparável. Mas por que motivo você me distinguiu naquela baia? Ora, por quê? Porque os céus nos destinavam para o outro. E se soubesse? O quê? Não lhe digo. Receia? Nada. Tenho vergonha. Naquele tal fatal dia. Fatal. Perdão. Fatal por outro motivo, que só mais tarde lhe explicarei. Sim, há anjos que velam por nós. Ah, A conversa foi interrompida por Justino, que se aproximou para dizer que no dia seguinte havia um bonito espetáculo no Teatro de São Luís. André Soares recebera justamente nesse dia o ordenado. Era a ocasião de fazer um convite. Tenho justamente camarote para amanhã. Se me dar-me a honra de me aceitar. mas...
Com muito gosto. O camarote foi aceito, mas a curiosidade da moça trabalhava. Insistiu com ele dali a algum tempo e no dia seguinte e alguns dias depois, até que o namorado francamente confessou que um motivo grave o levará a cometer um crime. Um crime? A minha própria morte. Há alguma paixão? Oh, não. Não compreendo. Que quer? Nem só de pão vive o homem. Achava em uma situação pecuniária e desagradável. E para que falaríamos de coisas mesquinhas? Felizmente, lá vai esse tempo. Foi uma crise que passou. E agora... Não desejo saber isso. Por que não falaremos sobre o nosso coração? Parênteses necessário. E preciso lhe explicar porque não pedi sua mão oficialmente. Peço-lhe sua mão, porque espero obter um novo lugar que coloque numa situação melhor do que atualmente me acho. Não é ela má. Lembro-lhe que, porém, sou solteiro, casado, insuficiente. Peço-lhe desculpas por entrar nesse pormenores. A senhora de juízo, e é de aceitá-los cabidos e necessários. Nem cabidos nem necessários. Eu pouco tenho, mas tenho alguma coisa. Perdão. Ouça, Desejo observar. ouça. O seu pouco com o meu pouco farão o necessário para nossa existência. Duas criaturas que se amam são naturalmente econômicas das coisas da vida. André Soares teve ímpeto de cair aos pés da moça e ir dali com ela para a igreja. Acaba de me dizer, é uma expressão elevada e nobre do teu coração. Eu, porém, tenho o direito de falar da mesma linguagem, e a sociedade exige mais de mim. Peço-lhe alguns dias de espera. Ao passar pela padaria, ouviu as seguintes palavras do caixeiro e a um vizinho. Essa é uma das duas amarras da viuvinha. André ficou sem pinga de sangue. Continuou a andar até entrar na casa da viúva Cláudia. O que será aquilo? Iludindo a mulher? Serei eu a tábua da rua? Terei eu um rival veturoso? No dia seguinte, enviou uma lacrimosa epístola à sua dama, dizendo-lhe: A horrível revelação foi-me feita ontem. Ainda assim, creio em ti. Peço-lhe, porém, que jures que realmente me amas, ou seja, mereço a tua parte de afeto, com que honraste a outrora. 2 dias esperou a resposta desta carta. No terceiro, apareceu-lhe em casa Justino. Sei que você escreveu uma carta à minha mana. É verdade. Cláudia riu-se quando a leu. Riu-se? Verdade, riu-se. E não devia fazer outra coisa. Dá cá um charuto. E não devia fazer outra coisa. Porque no ponto em que se acham as coisas entre ambos, exigir agora uma explicação daquela ordem é singular. André Soares não cabia em si de contente. Então ela... Você é um visionário, um crédulo, um rapazola sem juízo. Pois então, uma senhora em vésperas de casar com você, que bom charuto. Leve mais este. Obrigado. Como ia dizendo, uma senhora em vésperas de casar por sua livre vontade, há de lá, você é um doudo. André Soares concordou facilmente com tudo o que lhe dizia Justino e prometeu que nessa mesma noite iria à casa deles. Recusou, entretanto, dizer de onde lhe viera a revelação que aludiria na carta. Justino conversou largo tempo com o futuro cunhado, de quem se despediu para ir embora. Já? Já vou pagar uma dívida. Vejamos se me chega o dinheiro. Não seja essa dúvida. Eu lhe empresto o que for preciso, se não orçar muito. 35.500. Tome lá, 32.000. Não tenho mais. Não faz mal. Para tapar a boca ao credor, cuido que é bastante. Justino saiu alegremente, depois de muitas amabilidades ao futuro cunhado, que não menos alegre ficou. Cláudia não mostrou a carta de André Soares ao irmão. Viu-a este sobre uma mesa, perguntou à viúva o que era, e esta disse então, um tanto zangada, que eram ciúmes do noivo. Posso ler? Lê. Leu a carta a Justino,
e ofereceu-se para ir entender-se com André Soares. Ao chegar à casa da noiva, ia André Soares todo trêmulo de comoção. A moça, entretanto, pareceu-lhe ainda mais fria que da última vez. Atribuiu isso ao ressentimento que lhe deixará a carta. Mas então não perdoa? O quê? A carta foi uma imprudência, confesso. Mas o que quer? Eu a amo-a. Nada. Aproveito a ocasião para lhe dizer que daqui a um mês será o nosso casamento, se acaso ele não se opor. Cláudia ficou um pouco surpreendida com a notícia. Continuou, entretanto, a ficar calada. Alguma coisa, por força, mas eu hei de descobrir tudo. André Soares começou então uma vida de pesquisas e de cuidados e pesquisas, tais que o obrigaram a ir faltando à repartição, faltando-lhe igualmente a paz e o sono. Fazia ronda de tarde e de noite, passava horas e horas em casa da noiva, sem todavia alcançar nada. Uma vez, apenas reparou que, ouvindo bater 5 horas, a moça interromperá a conversa para ir à janela. Ficou aflito na cadeira em que se achava, receoso e desejoso de ir também àquela. Afinal, foi, mas não viu nada, porque a moça saiu logo. Num domingo, entrando em casa de Cláudia, deu com os olhos num sujeito da sua mesma idade, alto, bonito, vestido regularmente e muito respeitoso para com a interessante viúva. Eu creio que o espectador é perspicaz e que já está desconfiado de que este moço chamado Horácio é o mesmo moço que o caixeiro da padaria dissera a André Soares ter andado há algum tempo a namorar a viúva, e não ser mal aceito dela. Não o soube logo André Soares, mas a simples presença de um estranho, as maneiras com que tratava a moça e a benevolência e gosto com que estava a ouvir e lhe respondia. Tudo isso era razão para que o pobre namorado recebesse logo um imenso golpe. As torturas por que passou nesta tarde foram indescritíveis. No dia seguinte foi ainda pior. 8 dias depois tinha André Soares toda a certeza de que a bela passara com armas e bagagens ao campo inimigo. Algumas coisas fortes lhe disse, a que ela respondeu com o silêncio. Foi para casa e escreveu uma longa, indignada, lagrimejada e fulminante carta, a que a moça não respondeu. Seu desespero já não tinha limites. Por que fatal acaso encontrei aquela mulher? Parecia que então nada podia acontecer de pior. Errou. Havia pior, essa víbora que zombou de mim. Mas hei de tirar a vingança. Não se dirá que fui lubridiado por ambos, ou antes por 3, porque Justino também contribuiu para iludir-me. Venho ainda alguma vez pedir alguma coisa. O Justino nada mais lhe pedira desde o dia dos 32 mil réis. André Soares entendeu que lhe cumpria pedir satisfações a Horácio. Refletiu, depois, e preferiu ocultar o que entre ele e ela havia. Não dispensou, porém, em brigar com o rival. Para isto basta um pretexto. Ora, adeus. A ocasião me dará pretexto. Logo no dia seguinte, entrando numa casa de charutos, encontrou Horácio. André Soares foi às nuvens. Vai hoje nas ruas dos Inválidos? Sim, senhor. Há muito tempo conhece aquela família? Não me ouviu, creio eu. Estou a recordar-me do tempo? Creio que conheço aquela família desde o tempo em que a casa não era perguntada por todos. André Soares ficou vermelho como um lacre. Todavia, era preciso responder. Então não há muito tempo. Creio que entrava junto lá os tolos e o senhor. André Soares ainda saiu à rua, mas não se atreveu a ir brigar com ele em público. Em caminho, porém, teve a ideia de ir à casa da viúva. André Soares caminhou direto à casa da viuvinha. Sai um empregado para falar com ele. André Soares saiu dali ainda mais furioso. Ao chegar à casa, achou 2 cartas. Uma era de Cláudia. Nunca chegamos a nenhum acordo acerca de casamento, mas sabendo que nutre ideias a este respeito, declaro-lhe que desista delas. Despedido? Despedido como um lacaio? Insultado por ele e por ela? Oh, minha sina. Oh, minha triste sina. Assim falando, o infeliz namorado entra em uma crise. No meio dessa crise, lembrou-lhe o criado que ainda havia outra carta. Abriu-a. Era do chefe da repartição. Participava-lhe que, não comparecendo ele com a assiduidade de costume, antes fugindo absolutamente do trabalho, resolvera o ministro demiti-lo.
André Soares caiu sem sentidos no chão. Um mês depois, estando a almoçar pacificamente no Carceller, graças ao crédito que obtivera de um amigo e antigo companheiro de casa, viu passar Horácio e a viúva de braço dado. Estavam casados. Miseráveis. Moralidade. Mas onde está a moralidade do conto? A moralidade está nisso. Tendo perdido a esperança de obter um emprego de 200 mil réis, quando apenas desfrutava um de 120, assentou-se André Soares de dar cabo à vida. No dia, porém, que perdeu a noiva e o emprego de 120 mil réis, com um insulto físico de quebra, não se matou, nem tentou matar-se e nem lembrou de o fazer. Tanto é certo que o suicídio depende mais das impressões de disposições do momento que da gravidade do mal.